Bom dia, graça e paz, tudo tranquilo? Então eu estava ali sentado e Deus tratou algo comigo. Muitas vezes a gente quando quer mudar, a gente faz uma arrumação na parte externa e uma nota saiu para essa igreja, a questão de amplitude. Estamos nessa amplitude, essa nova arrumação, ela está externando o que aconteceu no interior, dessa mudança, de grandes coisas para acontecer. Porque há caminho para uma expansão. Há um caminho para um crescimento extraordinário. Nada é por acaso, tudo é um propósito. Nada acontece por acaso. Não, a gente vai mudar aqui para ficar mais bacana, né? Não, existe um propósito espiritual para alargar as tendas, para ampliar. Não é por acaso que nós estamos trabalhando essa questão do ID, porque o ID é importante, é crucial para essa expansão. Se a igreja não evangeliza, a igreja não cresce. A igreja não consegue avançar. Ela não consegue experimentar da graça maior de Deus, porque há algo extraordinário quando a igreja decide sair para alcançar os necessitados. Como nós aprendemos na aula anterior sobre os sinais e prodígios, desse poder disponível, dessas coisas extraordinárias que acontecem, de impor as mãos sobre os enfermos, de as pessoas serem alcançadas, ser transformadas. Há um poder disponível quando a igreja sai, e precisamos manter, desejar, buscar. E existe uma outra parte, nós não estamos finalizando, vamos dar uma pausa, que isso seja contínuo em nossas vidas. A gente vai dar uma pausa na escola dominical sobre a importância do ID, mas que possamos levar essa prática de alcançar as pessoas, de afetar pessoas. Porque uma igreja que evangeliza é uma igreja avivada. Às vezes a gente quer ter um avivamento na igreja, a gente quer que as cadeiras voem, mas uma igreja avivada é uma igreja que evangeliza. Porque há um amor envolvido. Há um amor pelo necessitado, de evitar que ele vá para o inferno. E onde há o amor, Deus opera poderosamente. E possamos ter essa consciência. Estamos numa fase de ampliação, de crescimento. E é necessário que essas coisas sejam ajustadas em nossa vida. Nós entendemos o propósito de cada coisa. Entendemos a estação que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar alheio à estação. Porque um agricultor, ele não pode pegar sua enxada e ir no inverno chovendo e tal, e querer plantar. Ele tem que já preparar antes. Ele precisa entender a estação para poder aproveitar o melhor daquela estação. Assim somos nós, crentes, temos que perceber a estação do Espírito, para que possamos desfrutar do que o Espírito está derramando nesses dias. E esses dias é essa amplitude, essa ampliação, esse crescimento de coisas extraordinárias, de a gente começar a experimentar de milagres acontecendo aqui. Mas ele começa quando decidirmos amar as pessoas e buscá-las. Porque a ideia de Deus é multiplicação. Porque se cada um aqui resolver alcançar uma vida no ano, em um ano a gente vai ter o dobro de membros aqui na igreja. É muito simples, é uma matemática simples, mas é porque a gente fica esperando por pastor, fica esperando por os missionários, os profissionais, né, da área, para fazer esse trabalho. Mas a ideia de Deus desde o princípio é cada um que aceita Jesus alcança as pessoas. A gente vai ver o exemplo da samaritana. Jesus pregou para ela e disse: tu tem que ficar aqui, aguarda um pouquinho. Não, ela foi e evangelizou a cidade.
A gente tem um exemplo da pessoa que estava louca, que é o lunático de Gadareno, que tinha sei quantos demônios. O Senhor disse para os demônios sair para aquela junta de porcos ali. E ele até quis andar com Jesus, ei, vá levar a palavra. E ele alcançou 10 cidades ali. E a ideia de Deus é essa, aceitou Jesus, pregue. Mas existe um outro ponto que é necessário, que a gente vai entrar hoje, que é a questão do discipulado. Porque é uma coisa que anda junto. Porque precisamos da edificação. Por favor, 1 Timóteo. Capítulo 2. A partir do versículo 4. Ele fala aqui. Todos encontraram? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para que digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Estamos vendo aqui que o desejo de Deus não é apenas que as pessoas sejam salvas, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E onde vai se dar esse pleno conhecimento da verdade? No discipulado. E às vezes a gente vai desconstruir algumas coisas, a gente vai ampliar, como estamos na onda da ampliação, que Deus quer ampliar coisas em nossa vida, quer aumentar. Às vezes a gente acha que o discipulado, e esse é importante também, esse que foi anunciado de ter aquele tempo, desse mini curso, ele é importante, mas o discipulado tem que ser algo contínuo em nossa vida. Todos os dias a gente tem que ser discipulado. Todos os dias a gente tem que aprender mais do Senhor. A gente não pode achar que agora eu sou ministro, né? Tem um ministério que está avançando e tal, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais de discipulado. É um outro erro que muitas vezes a gente comete. A gente vê muitas pessoas que fazem o discipulado ali, a gente não vê nem vindo mais para a escola, terminou, não vem mais para a escola dominical, que acha que aquilo ali é o suficiente. Não, já estou discipulado. Mas é algo contínuo. Porque imagine, desde o tempo aqui que a gente começou com o Verbo da Vida, né, 10 anos, o discipulado, se todo mundo que fizeram o discipulado desse continuidade no aprendizado de vir para a escola dominical, esse lugar ficava acho pequeno, né, pastor Isaías? Porque que a gente tem uma ideia de que discipulado é só esse momento, é importante, é crucial. Esse discipulado que nós temos para aprender as doutrinas básicas, conhecer a igreja, é muito importante e é vital, mas também é a continuidade. Talvez é mais importante nesse sentido, porque todos os dias nós somos confrontados no ambiente que nós estamos, na escola, no trabalho, e se a gente não tiver um discipulado contínuo, a gente vai perecer, a gente vai ficar meio perturbado. E o discipulado é muito importante. E eu tiro pela minha própria vida, o de Bolsa e Gesinei, eles não só apenas foram evangelizaram e me alcançaram, eles ficaram 3 meses discipulando. E olha só o poder do discipulado. Hoje faz 15 anos que eu estou nos caminhos do Senhor. Mas por quê? Por causa de um bom trabalho de um discipulado que foi feito. Porque às vezes a gente acha, não, vou ganhar vidas e deixa a vida para lá. Não, ganhei, a gente fica computando. Não, eu já fiz essas meninices, ganhei 100 vidas hoje, ganhei sei quantos. A gente fica nessa onda. Mas às vezes se perde. Como a gente já está dizendo, ganhando. A ideia de ganhar é algo que é flutuante. Quem ganha pode perder. Por isso eu gosto do termo do livro que a gente indicou, Conquistando Almas, porque uma vez conquistada, ela nunca mais volta ao estado original.
E conquistar remete a essa ideia de discipulado, de você ensinar. Não é apenas informar as pessoas para elas saberem as coisas, mas saber o porquê das coisas. Como nós estamos aqui aprendendo por que estamos entrando nesse assunto. Para trazer uma edificação em nossa vida, um aperfeiçoamento, para a gente entender. Não é apenas olhar, eita, está bonitinha essa informação, mas a gente compreendendo, a gente vai conseguir extrair o melhor dessa informação. Precisamos compreender. Às vezes a gente só quer ter a informação, mas precisamos compreender. E isso é o discipulado. Compreender por que temos que estudar aquelas doutrinas básicas. Porque são necessárias, como o nome diz, é básica, ela é fundamento. É algo que precisamos revisitar constantemente. Porque precisamos em algum momento, muitas vezes, se arrepender de algumas obras mortas que às vezes tendem a aparecer em nossas vidas. Lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. E a palavra transformável dá uma ideia de continuidade. É algo contínuo, até brinco, é aquela história da metamorfose ambulante. Todo dia eu tenho que me transformar. E algo constante, algo contínuo. Porque, vez ou outra, alguma informação do mundo se apresenta em nossa vida. Então é algo essencial. Por isso que é muito importante o grupo familiar. Porque ele não apenas alcança as vidas, mas eles conquistam essas vidas. Porque há um tempo com aquelas famílias, naquele lar, ensinando as doutrinas básicas que são necessárias e importantes. E vamos voltar, com o grupo familiar. Eu sei que a pandemia teve que dar uma parada, mas é algo crucial. A gente vê vidas que foram alcançados e hoje estão servindo na igreja. Pessoas que estão firmes no Senhor por causa desse trabalho do discipulado. Que precisamos entender que precisamos gastar tempo com as pessoas. Dedicar tempo. Porque discipular significa manter um relacionamento onde há transferência de valores. Discipular também é transferir atitudes, habilidades e objetivo. Também é um exercício de fortalecer os seguidores. Quando a gente discipula, a gente está transferindo valores. Por isso que a importância de avaliar como nós estamos. Porque quais os valores que nós estamos transferindo? E é isso que devemos estar atentos a esses valores. Para que a gente possa ensinar o que a palavra diz. Por isso que a importância desse discipulado contínuo em nossas vidas, para que a gente possa transferir os valores certos para as pessoas. Para ensinar a palavra da maneira correta. Amém? Por favor. Efésios 4. Ele fala, versículo 11, que ele fala sobre os dons ministeriais, mas ele fala algo aqui, na continuidade, algo interessante para o nosso aprendizado aqui. Ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez a gente vê essa conexão entre o evangelismo e o discipulado aqui.
Quando ele fala o aperfeiçoamento dos santos, é justamente esse discipulado, para a gente se aperfeiçoar, para a gente aprender mais da palavra, de estarmos juntos aprendendo, forjando o caráter de Cristo. Porque discipular é forjar o caráter de Cristo em nós. É sermos como Cristo. Porque Ele é o nosso maior mestre. E a ideia do discipulado é essa. Tornar semelhante a Cristo. Então, o aperfeiçoamento é justamente esse discipulado. Precisamos nos aperfeiçoar cada dia para que possamos desfrutar da plenitude do Senhor em nossas vidas. E ele fala aqui outro ponto, a edificação do corpo de Cristo, que é justamente esse buscar as vidas. Porque a palavra edificar nada mais é colocar um tijolo sobre o outro. Trazer as vidas para esse ajuntamento, para esse lugar. E aí aceitou Jesus, vamos agora aperfeiçoar. E aí ele continua. Deixa eu voltar aqui que o vento aqui soprou as minhas folhas. Até que todos. Qual é o objetivo de tudo isso? No versículo 13, né? Só poderia ser 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só o propósito. Para que todos chegamos à maturidade. Em outras palavras, chegamos à maturidade e não sejamos enganados. Porque tem muitas doutrinas aí. Hoje com a internet, é aí que a amplitude das doutrinas aumentaram. Baixa um clique e você vê uma enxurrada de falsas doutrinas. Por isso que a importância do discipulado, para que a gente chegue à maturidade. Chegamos ao nível de Cristo, e para chegar a isso requer tempo. Não é da noite para o dia. É algo contínuo e constante em nossas vidas. Todos os dias a gente tem que se esmerar para aprender, a estudar, a se submeter. A escola dominical é importante de estar aqui, porque a ideia da escola é justamente forjar esse caráter de Cristo em nós, para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, para que possamos entender a palavra cada vez mais, para não ser levado pelo vento. Como essas folhas aqui, ó, ela não tem sustentação, aí o vento vem, ó, tira ela do lugar. Quero ver mover isso aqui, que está aqui mais firme, porque não tem força. Se a gente não tiver arraigado na palavra, se a gente não estiver submetendo à palavra, nesse discipulado, qualquer ventinho vai nos levar. Igual a história de Maria vai com as outras. O cara falou, eita aí, não sei o quê. E precisamos ter uma igreja forte, uma igreja que discipula, é uma igreja forte. E temos que atentar para isso. Temos que discipular a nossa família. Porque começa nesse convívio. A Bíblia fala, por favor, lá em Atos 2. Eu amo esse versículo e é um dos versículos base da escola dominical, que dá esse sentido de estarmos juntos e misturados. Dois, 42. E perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos.
Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então eles tinham o momento de estar no templo reunidos, mas tinham o tempo de ir em casa. Porque às vezes a gente só acha que não, a igreja vai resolver tudo, mas como membro da família precisamos ter esse tempo de discipulado, de estar junto. A família é importante, é um lar, porque você afeta outras famílias, você contagia outras famílias. Porque uma família forte vai ajudar a igreja a ficar forte também. Porque aí a família a gente discipula pelo nosso exemplo, do nosso modo de ser, algo diferente que a pessoa tem. E aí, quando nós formos falar, a nossa fala vai ter respaldo. Temos que pregar sim, mas a vida, ela fala principalmente para a nossa família. Porque para discipular, eu preciso ser um discípulo de Jesus. Não adianta eu estar todo desmantelado e pregar principalmente para a família. Porque a família conhece os nossos defeitos, nos conhece nos mais íntimos. Eu até gosto de brincar. Uma vez, morando na casa do pastor Sueldo, e eu dizendo para o filho dele, o João, eu disse, ó, a gente conhece o lado podre. Porque até essa parte a gente conhece. O lado podre não é lado ruim não, viu? É aquelas flatulências que a gente acaba soltando. Porque a intimidade gera essa liberdade de fazer isso com o outro. Com a família a gente tem uma certa liberdade, que aqui em público nós não fazemos. Todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui é perfeito. A gente consegue manter essa perfeição, mas em casa é diferente. Em casa a gente joga o sapato para a cozinha, o outro não sei para onde. E aí a gente tem que entender que o discipulado se estende para o nosso lar, que é algo importante e essencial. Para que, como família, a gente possa afetar as pessoas. Porque a gente, como família, a gente tem pessoas que tem como referenciais. A gente tem um ciclo de amizade. E a ideia da igreja é essa, uma família afetar outras famílias. Essa é a ideia de Deus. Não é apenas os pastores, não é a ideia só os ministros, os missionários. Não, é cada um de nós. Temos um papel crucial para o crescimento e a expansão do reino de Deus, que começa nos lares. A igreja começou nos lares. E a gente tem que entender esses valores que são importantes e essenciais na nossa vida. Porque se a gente não for em casa, como vai ser aqui? Eu lembro da minha tia que me criou, ela diz assim, costume de casa leva à praça. Se eu não tenho uma prática de andar em conformidade à palavra, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer em lugar público. Por isso que eu tenho que esmerar em casa, que o costume de casa leva à praça. Se eu tenho essa prática de discipulado, de aprender, de esmerar, de dedicar a palavra em casa e afetando minha família, eu também vou ter essa mesma prática em outros lugares. Porque o costume de casa leva à praça. E a gente tem que entender isso. E um outro ponto a gente vai aprender aqui. Como ser discípulo de Jesus? Abra aí em João 13, né? João 13.
Aqui é as últimas horas de Jesus com seus discípulos. João 13. Ele fala no versículo 34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como seremos conhecidos como discípulos de Jesus? Se amardes uns aos outros. A maior característica de ser discípulo de Jesus é amar uns aos outros. Agora, não é como no Velho Testamento, que o padrão era falho, que era amar o próximo como a ti mesmo. Esse padrão é falho, porque às vezes eu já me peguei há muitos anos atrás, não me amar, não ter esse ímpeto, esse cuidado, esse zelo por mim mesmo. Mas aí ele estabelece um novo padrão. Esse amar o próximo é como Cristo nos amou. Gente, ele deu sua própria vida por nós. Ele se entregou. Ele teve paciência conosco. Ele se esmerou para dar o seu melhor para a nossa vida. Então esse é o padrão. E essa é a característica principal de sermos discípulos: amar o próximo. É amando as pessoas que vamos demonstrar que somos discípulos. E quando nós amamos, nós não nos conformamos com as cadeiras vazias. Eu, particularmente, preciso amar mais. Faz umas 3 semanas que Deus vem tratando sobre isso, porque a igreja não evangeliza, porque a igreja não discipula, porque precisa amar mais. E eu digo, começando por mim, eu preciso amar mais, porque se eu amasse mais, eu não ia deixar as pessoas ir para o inferno, de passar por elas e não afetá-las com essa palavra que transformou a minha vida. Eu não ia passar de lá vendo aquele necessitado. Eu não ia ignorar o sofrimento daquela pessoa. Eu não ia criticar, tá nessa vida porque quer. Eu já me peguei fazendo isso. Mas muitas vezes o que ela está precisando é apenas uma atenção. Precisamos amar mais. Essa é a maior característica de ser discípulo de Jesus: amar as pessoas como Cristo nos amou. E precisamos trazer essa consciência que precisamos amar mais. Porque para ser discípulo, tem que amar os outros. Porque o amor não é egoísta. Muitas vezes a gente vem para a igreja para receber. Mas qual é o sentido da igreja? De estarmos reunidos aqui nesse templo? Quando eu estava estudando sobre isso, eu disse, eu vou melhorar nesse quesito. Qual a razão que eu estou vindo para a igreja? É correto, sim, de ouvir uma palavra. Eita, eu vou ouvir uma palavra. Isso é correto, isso é bom, mas temos que dar prioridade. Qual é o maior objetivo de virmos aqui ao templo? Em dar. Esse é o maior sentido. Porque quem ama, dá. Tanto é que, uma vez o pastor ministrou sobre isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para nos resgatar. O sentido de ir ao templo, e se a gente for ver isso lá do templo judeu, é esse sentido. Tanto é que a orientação: não vá de mãos vazias.
Eu decidi, eu disse a partir de hoje eu estava tomando banho, eu disse, hoje eu vou para dar o meu melhor para o Senhor. Porque muitas vezes a gente vem só para receber. O sentido de vir ao templo é dar primeiramente ao Senhor o nosso melhor louvor, a nossa oferta, nos dedicar a Ele. Esse é o sentido de a gente vir ser aperfeiçoado, como a gente viu aqui, de aprender para alcançar outros. Como estamos aqui nessa manhã aprendendo sobre isso, que temos que alcançar as pessoas, temos que ir, temos que discipular as pessoas, temos que ser como Jesus. Esse é o sentido real da igreja. Mas às vezes a gente está tão distraído, vamos dizer assim, e a gente só vem, eu quero receber a minha bênção. A gente vai aprender sobre a bênção do Senhor nos próximos capítulos da nossa escola, adiantando já o tema. Mas isso não tem que ser a prioridade da nossa vida. De vir ao templo para receber a bênção do Senhor, que enriquece, né? E não traz dores. Mas a gente muitas vezes nos pegamos. Eu digo por mim, eu já me peguei. Eu já cometi esse pecado. E eu decidi, eu vou vir. E eu pedi, eu fiz e orei, Senhor, me ajude a não desviar o propósito de vir à igreja. Porque nos pegamos dessa maneira. E a gente tem que entender que nós somos discípulos de Jesus. Ou seja, o discípulo serve ao seu mestre e não o mestre. Porque aí seria o contrário, né? É ter Jesus como nosso serviçal, né? A gente que somos servos de Jesus, estamos para servir a Jesus. Esse é o sentido de ser discípulo de Jesus. É ser servo dele, é amar as pessoas. É como diz uma música do mundo, precisamos amar, né? Como não houvesse o amanhã. Amar as pessoas como não houvesse o amanhã. Porque muitas vezes a gente olha assim, se a gente parar para pensar. Não, amanhã eu prego para ele. Ei, mas amanhã não existe não. Existe o agora. Então eu tenho que amar agora, eu tenho que agir agora. E como diz lá em Tiago, não é apenas de palavra, né? O amor ele demonstra em ação ali. Eu tenho que fazer algo. Se eu ver o meu irmão, alguém com frio, e eu digo, não, vai dar tudo certo. Não, eu tenho que agir. E isso é amor. Quando eu ajo, quando eu vejo alguém ali passando fome ou passando frio e ajo diante da necessidade, eu estou sendo discípulo de Jesus. Sexta-feira, eu estava final da tarde distribuindo sopa aqui na comunidade do Tambor e passou um homem e ele com um monte de bagagem, eu chamei ele. Ele ficou tão atordoado. Como é que alguém vai chamar para dar sopa? Ele ficou olhando assim, sem entender como é que a pessoa chama, que ele não estava entendendo porque não tinha nada divulgando, não tinha aquela. É uma coisa bem simples. Uma pessoa chegava lá dentro, pegava a sua sopa e ia embora. Tanto é que ele ficou com tanta vergonha que ele disse, não, eu só quero um copo mesmo. E ele ficou sem entender aquela ação. Porque, infelizmente, poucas vezes acontece isso. Principalmente na vida dele, ele disse, como é que a pessoa vai dar aqui de comida a mim? E com certeza, pelo que eu vi, é uma pessoa que vive na rua, que estava de passagem. E infelizmente, quando a gente olha pessoas da rua, a gente não quer dar muita atenção. Às vezes não quer nem dar comida. Mas o amor, ele age. O amor, ele faz. O amor não apenas olha para a situação e diz, não, fique em paz, Deus vai resolver tudo. Mas o amor age.
E isso é ser discípulo de Jesus. Amém? Por favor, em Mateus 28. O versículo 19, ele fala aqui: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras versões, diz: fazei discípulo. Aqui ele traz uma ampliação do sentido de Marcos 16,15, que diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E aqui ele amplia. Lembra que a gente está falando aqui de ampliação, amplitude? E aí nessa passagem, Deus amplia. Que não é apenas pregar. Dizer, fique em paz, vai dar tudo certo, te vira aí. Não, ele fala aqui: fazer discípulos. E ensinar a todas as nações. Porque esse princípio que tem que discipular cada pessoa de cada nação? Porque uma pessoa vai afetar outras. É muito simples. Você não precisa ganhar o Brasil todo. Basta uma pessoa. E aí essa pessoa vai multiplicando, porque é a lei da multiplicação, gente. Por isso que a importância, eu volto a dizer, é do discipulado. Porque se você discipular uma pessoa bem, você vai conseguir alcançar aquela nação. Eu tiro o exemplo daquele etíope, lá da passagem lá em Atos 8, que ele aprendeu a palavra e tal, e ele alcançou a Etiópia. E há tantos exemplos disso, que missionários alcançaram apenas uma pessoa, e dessa pessoa que foi discipulada, ela conseguiu afetar uma comunidade. Por isso que é importante parar e ter paciência para discipular, porque requer paciência. Porque não é fácil. Bolsa e Gesinete sofreram um pouquinho comigo, né? Mas eles tiveram paciência para discipular. Porque a gente vai encontrar cada pessoa, cada carrego nessa vida. Cada morador dessa terra abençoado. E se não tiver paciência, você vai perder tudo. Por isso que a gente tem que se esforçar a ter paciência para lidar com as pessoas. Porque tem pessoas que você olha assim: meu Deus, ela não quer nada. Mas o amor vem e dá essa continuidade. O amor vem para discipularmos essas pessoas. E precisamos entender. E precisamos ter um foco estratégico. Algo essencial, porque muitas vezes a gente fica perdido. Não, a gente precisamos ter essa estratégia. Precisamos ter um foco, um objetivo para alcançar as pessoas e discipulá-las. Ensinar a palavra, para que o evangelho se expanda e a gente veja essa igreja aqui ampliando, né? Porque quando a gente olha para cá, a gente vê uma área assim que, meu Deus, dá para botar aí 10 mil pessoas. Mas 10 mil pessoas não vai depender apenas do pastor Isaías ou dos pastores. É responsabilidade minha e sua. Porque imagina aí, gente, a cabeça, só apenas a célula da cabeça se multiplicando. A gente vai ter o quê? Um monte. Imagina o tamanho da cabeça e o corpo pequeno. Precisa todas as partes. Quem é área da medicina sabe disso, que todas as partes, todas as células de todo o corpo precisam se multiplicar. Precisa se expandir. Então é o papel de cada um de nós
Às vezes você diz, não tem um chamado para nada. Ei, tem um ministério da reconciliação. Quem te aprendeu já aqui? Talvez você não tenha muita habilidade de falar, mas seja. O que é mais importante? E aí, com as poucas palavras, você vai alcançar com a pessoa. Porque você sendo, você vai despertar algo daquela pessoa. Porque você é diferente. Você tem algo diferente em você. E aí, não, é porque eu tenho Jesus. Eu já vi ministração, uma vez no evangelismo, e não precisou 5 minutos não. A pessoa me conhecia, é claro, e quando eu falei, que a pessoa perguntou, você tem algo diferente, é algo que me desperta. Eu disse, não, é a palavra de Deus na minha vida. E aí você quer ter essa mudança? Foi algo desse tipo. Porque precisamos afetar, precisamos discipular as pessoas. E é um livro que eu indico, não está na lista, mas esse livro aqui ampliou muito minha visão. Movimentos que mudam o mundo. Que foi até indicado na questão da escola de missões. Que é justamente afetar pessoas. De trazer essa responsabilidade para cada um. Porque muitas vezes a gente acha que é apenas os missionários, que é os pastores que vão fazer esse crescimento. Mas a responsabilidade é de cada um de nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. Não é apenas os profissionais, vamos dizer assim. Mas a igreja, ela se dá por afetar o outro. Porque cada um aqui tem pelo menos um ciclo de amizade de 20 pessoas, no mínimo, por baixo. E essas 20 pessoas, vamos botar mais 20 cada um. Quanto vai dar aí? Quem é bom de matemática, calcula aí. E quando você faz esse trabalho bem feito, quando você anda em amor, você é realmente discípulo. Ama de fato e verdade, tem paciência. Se você se esmera a ser como Jesus, quantas pessoas você vai alcançar aí? Porque a gente tem um público que a gente alcança de forma direta e tem um público que a gente alcança de forma indireta. Quando a gente se esmera nisso, vai dar quanto aí? Mais de 100 aí, no mínimo, por baixo. Estou botando bem raso esse negócio aqui, para vocês entenderem como é que se dá o crescimento da igreja. Cruzadas é importante, é essencial, temos que fazer, mas o grande crescimento da igreja ela se dá nesse trabalho de formiguinha. Que cada um se esmerando, ser discípulo de Jesus, sendo tal como ele é, que é possível, existe a graça sobre nossa vida, de ter esse amor é derramado, não é uma contragota. Ele fala que ele derramou o seu amor em nossas vidas, então nós temos a capacidade de amar como ele amou. Não é na nossa força, não é no nosso intelecto. O fruto está dentro de nós. Então nós temos a paciência, temos esse amor. Agora precisamos colocar em prática e afetar as pessoas. Amém? Glória a Deus.